Bem-vindos a mais uma aula de Mistérios do Conhecimento. Então, hoje nós vamos falar a respeito de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40 e 41. Nesses versículos, Paulo está dando uma maravilhosa explicação sobre a ressurreição dos mortos e sobre a recompensa que nós todos teremos depois do julgamento final, que Paulo ele utilizou como os reinos de glória. Ele falou que um reino é comparado com o sol, o outro reino é comparado com a lua e o outro reino é comparado com as estrelas. Então, cada um desses reinos vai estar dentro do nosso alcance. E não precisamos chegar a morrer para sabermos qual desses reinos nós vamos habitar. Por meio de profetas vivos, o Senhor revelou esses maravilhosos mistérios. E nós já podemos decidir qual desses reinos eu quero viver agora. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, o que eu vou utilizar para ampliar o livro de 1 Coríntios 15 vai ser uma revelação que Jesus Cristo ele deu para os profetas atuais, que se encontra no livro de Doutrina e Convênios 76. Então, nesse livro de Doutrina e Convênios 76, ele vai dar algumas leis e mandamentos específicos que nós, ao termos esse conhecimento, nós vamos ter uma visão um pouco mais clara de que tipo de vida eu estou levando agora e se eu continuar com esse tipo de vida, a que reino eu vou habitar depois da minha ressurreição. Então, ou seja, eu não preciso nem esperar a morte chegar. A minha vida agora, eu já posso decidir que lei eu já estou vivendo, para que quando eu ressuscitar, eu já sei em que reino eu vou habitar. Então, prestem bem atenção sobre esse assunto, é muito interessante. Então, a primeira regra ou lei que o reino terrestre ele ensina é assim. Aí ele fala assim, que as pessoas que herdarem o reino terrestrial receberão a presença do Filho, de Jesus Cristo, mas não da plenitude do Pai. O que ele está querendo dizer? Que quem vai ser o administrador depois do julgamento final e todo mundo recebeu a sua recompensa eterna, quem for designado para permanecer no reino terrestrial, então nesse reino terrestrial, quem vai ser o administrador vai ser Jesus Cristo. Só que ele, as pessoas desse reino, vão poder ter o privilégio sagrado de ver o Salvador constantemente, de acordo com a necessidade. Mas o nosso Pai Celestial, nunca mais elas terão esse privilégio. Isso é uma lei que vai permanecer para todos sempre. Então, todas as pessoas que estão vivendo de acordo com os padrões do reino terrestre, que vocês possam saber já de antemão que a presença de nosso Pai Celestial e Deus, o Criador de tudo, nunca mais vamos ter acesso a Ele. Por quê? Porque foi a recompensa que nós escolhemos aqui na Terra em viver. E depois do julgamento final, de acordo com Paulo, é isso que esses reinos foram feitos com esse propósito. Por isso que Jesus Cristo falou que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então é dessas moradas que nós estamos falando. Só que cada uma dessas moradas tem essas leis. E nós precisamos ficar atentos a que leis eu quero seguir para habitar nesse reino. Então, entendam bem que no reino terrestrial a presença do Pai não vai ter, mas a presença de Jesus Cristo nós vamos ter lá. Próxima regra ou lei que tem no reino terrestrial fala assim, que os que herdarem este reino são pessoas honradas dessa terra, mas foram cegadas pela astúcia dos homens deste mundo. Então, o que isso significa? Que existem muitas pessoas maravilhosas nesse mundo.
não é muito difícil de entender, é só a gente olhar para fora e ver os nossos vizinhos, pessoas maravilhosas, que são pessoas boas, que enriquecem só o fato de ficarmos perto de pessoas que nos elevam, já nos ajuda a ser pessoas melhores. Só que assim mesmo, no dia da ressurreição e do julgamento final, vai ser pesado isso também. Se a pessoa ela é uma pessoa honrada, meus parabéns para ela. Mas o problema é, você está obedecendo a todas as leis que o Senhor estabeleceu? Não adianta ser uma pessoa honrada e não estar disposta a guardar os mandamentos do Pai. Então, se a pessoa for honrada e não tiver o desejo real de obedecer os mandamentos de nosso Pai Celestial, a recompensa dessas pessoas, mesmo elas sendo boas demais, a recompensa, e é justa, é o reino terrestrial, ou seja, é expulsa da presença do Pai, mas vai ter o privilégio sagrado de ter a visita e a administração de Jesus Cristo neste reino. A outra lei estabelecida deste reino é essa. Neste grupo do reino terrestre, inclui membros da Igreja de Jesus Cristo que não são valentes no testemunho de Jesus. Olha que coisa maravilhosa saber disso. Então, isso significa que Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, ele ama todos os seus filhos por igual. Então, ele quer salvar todas as pessoas. Não importa em que religião elas estejam. Ele quer salvar. Só que para que ele salve todos os seus filhos, os filhos que somos nós, precisamos estar dispostos a querer guardar os mandamentos que o Pai nos deu e obedecer os convênios e ordenanças que ele nos deu. Agora, se não temos esse desejo de obedecer os convênios e ordenanças que ele nos deu, a recompensa, mesmo sendo para a igreja verdadeira de Jesus Cristo na terra. Os membros que não cumprirem as leis e ordenanças que o Pai estabeleceu por intermédio de Jesus Cristo, a ordem dentro dessa lei é que esses membros da igreja também vão herdar o reino terrestrial e serem expulsos da presença do Pai. Mas, como eu disse antes, vamos ter o privilégio de receber a visita e a administração de Jesus Cristo nesse mundo. E, enfim, a última parte fala assim, a última lei, quer dizer, uma das leis, mas é só para terminar, ela fala assim: outro tipo de pessoa que recebe este reino terrestre são aqueles que rejeitaram a oportunidade de receber o Evangelho de Jesus Cristo aqui na mortalidade, mas que mais tarde o receberam no mundo dos espíritos, pós-mortalidade. O que isso nos ensina? O Evangelho de Jesus Cristo ele está sendo pregado em todas as nações, só que ainda não chegou o fim, de acordo com o que as Escrituras ensinam, porque falta alguns lugares ainda que o Evangelho de Jesus Cristo vai ser aberto, vai ser pregado lá, e vai chegar rapidamente esse tempo onde todas as nações da terra saberão o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se alguma pessoa nessa terra, nessa vida, tiver o privilégio de ouvir as palavras de Cristo na ordem correta e rejeitar essa mensagem, ela vai ter mais uma chance depois da morte dela, quando ela for para o mundo dos espíritos. Vai ser oferecido mais uma oportunidade. Só que se ela aceitar na segunda oportunidade, ela também vai habitar no reino terrestre e vai ser expulsa da presença do Pai. Mas vai ter a administração da presença de Jesus Cristo naquele mundo eterno. Então essa é a mensagem que quero compartilhar com vocês, espero que tenha ajudado a compreender um pouco a amplidão do que Paulo ele falou.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Muito obrigado e compartilhe essas informações que agora na próxima aula nós vamos falar um pouco a respeito das leis que governam o reino celestial. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima aula.